Na parte da tarde, a Esté, assim, ela desmaia, sabe, irmãos? Trabalha de manhã e tira o soninho da beleza na parte da tarde. Deus é bom com ela, até que ela começa a trabalhar a tempo integral. Ela não tem feito essa vontade porque o meio período dá quase o salário de um tempo integral. Aí ela está feliz da vida, não quer trabalhar. Fala, não, pai, só se for o dobro para cima. Menos que o dobro não vira. E está certo. Enquanto não tiver conta de água, luz e telefone e aluguel para poder pagar, ela está feliz da vida, comprando roupa só com o dinheiro dela. Pois bem, mas eu estava meditando e eu estava mexendo nas minhas anotações. Graças a Deus eu tenho assim quilos de anotações. O que agora não está nas 3 pastas de mensagens está no computador lá guardado. E quando o computador quebra, me dá um pânico, né? Porque eu falo, meu Deus, assim, não importa planilha, não importa anotações, não importa nada. O que importa, eu falo, meu Deus, as mensagens da Débora está tudo lá guardada, arquivadas. E isso para mim é mais valioso do que certas outras coisas. Porque são momentos de inspiração de Deus, de revelação de Deus, e isso é muito gostoso. Mas hoje eu quero falar sobre vida e morte, né? Aquilo que situação que nos leva para a morte e situação que nos leva para a vida. Não porque a rainha faleceu hoje, e eu acho que é um momento de muito pesar para todo mundo, né? Não só para eles, mas o mundo. Eu fiquei chocado, eu falei, nossa, a rainha morreu. Né? A Esté, eu e Débora estavam no carro hoje, e nós fomos não naquela cidade lá? Tremembé, e a rainha morreu. Eu falei, nossa. A Esté falou assim, nossa, bateu uma tristeza, pai. Porque a sensação que tinha que aquela mulher era eterna, ia ver Jesus voltar, não é? Parecia que ela estava acima da vida e da morte. E eu falei, meu Deus, ela morreu. E é uma era que se finda, né? É uma era, é um ponto final de uma era. Tão especial, de uma mulher tão braço forte, tão assim, poderosa. Eu estava vendo, acho que na Netflix, que tem The Crown, que tem uma série que é sobre ela, e vale a pena você assistir. Vale a pena você assistir. Eu não assisti tudo não, assisti parte dela, porque tem uma hora que fica muito chato, eu larguei mão. Mas eu vou voltar a assistir agora. Tem uma hora que fica chatíssimo, você fala, meu Deus, esse negócio não desenrola. Mas é onde eles ganham dinheiro, né, irmão? Onde fica ali embromando. Mas vale a pena você assistir e ver os trâmites, as situações, tudo que aconteceu. Mas a mensagem de hoje não tem a ver, não é por causa dela, é por causa de nós. E não a morte física, apesar que a palavra de Deus diz que o salário do pecado, qual que é, irmãos? É morte. Pecado tem salário, pecado tem ganho, e não tem jeito, é morte. E essa morte pode ser tanto física, e você sabe muito bem disso, porque aquele que é viciado em bebida pode morrer de uma cirrose. Aquele que é viciado num cigarro pode morrer de uma insuficiência pulmonar. Aquele que é viciado na promiscuidade pode contrair uma doença, e com essa doença ele morrer. Eu vou tirar isso aqui da minha frente que está me atrapalhando. É que eu estou me vendo aqui no celular, entendeu, irmãos? E eu estou me achando muito bonito. Então, é o salário desse pecado. Não é só então a morte física, mas essa morte espiritual também. E eu gostaria que você abrisse lá em Deuteronômio. Não tinha como eu compartilhar com os irmãos essas situações que nos levam à morte, se eu não lesse pelo menos 2 versículos em Deuteronômio, capítulo 30. Versículo 19. A misericórdia para quem se arrepende. Cadê? 30, 19. Você deveria ler todo o capítulo, principalmente do versículo 11 para frente. Do versículo 11 ao versículo 20. Mas nós vamos ler o 19, porque não temos esse tempo todo. Mas leia em casa, vale muito a pena. É um texto muito legal. Da onde está falando ali de Josué, naquele período que Josué é o sucessor de Moisés. Quando ele entra na sucessão de Moisés. Você sabe, Moisés, o libertador do povo do Egito, traz o povo de Israel para o deserto, e há um período, um momento,
que precisa de um sucessor, e Josué, ele entra nesse momento aí como esse sucessor. 30:19. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhe dará muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, quando nós lemos sobre isso, o texto fala exatamente disso, daquilo que é apresentado entre vida e morte, bênção e maldição, dessa transição de liderança. Um homem que teve sucesso, que passa para o seu sucessor o cajado para conduzir o povo até a terra prometida. E esse momento o povo está ali esperando, vendo, ouvindo, aprendendo, e fala: ó, eu coloco para vocês duas escolhas importantíssimas para que vocês possam viver bem. E é interessante que na vida cristã nós trabalhamos sempre com essas escolhas. Sempre. Quando nós falamos de salvação, você escolhe vida. Quando fala, eu não quero nada com o Senhor Jesus Cristo, você escolhe morte. Quando você encontra alguém, como a Débora hoje testemunhando dentro do carro, e que não está na presença do Senhor, que por algum motivo, circunstâncias dos seus encontros da vida, ele se desvia da presença do Senhor, há uma escolha. Quando você se desvia, quando você se afasta, quando você não quer, é uma escolha, e toda escolha tem consequência. Você concorda comigo, amém, irmãos? Sejam consequências boas ou consequências drásticas, ruins. Não tem jeito. Até quando você vai casar. Quando eu vi a Débora e me apaixonei pela Débora, eu na época conhecia uma pessoa e que eu achava que aquela pessoa era exatamente igual a mim. Olha que bênção, igual a mim. Não era bênção, porque se é igual a mim não presta mais, né? Assim, eu preciso de alguém diferente, e a escolha decide como que eu vou viver. Bem, decidi namorar, ela não decidiu nada, foi eu que decidi tudo, irmão. Namorar, na verdade eu mal decidi. Então, decidi namorar, noivar, casar e constituir família com ela. Bem, top. Consequência boa na minha vida, e hoje nós estávamos falando disso, consequências que nós temos nos nossos filhos, consequência que nós decidimos pelo ministério. Quando eu cheguei no seminário, ali ela já estava, né? Um pastor me perguntou, como que você conheceu a sua esposa? Eu falei, no seminário. Mas o que foi? Ela foi um dia lá passear, eu falei, não, ela estava estudando. E eu cheguei lá, né, de gaiato, e a conheci. Ela estava no terceiro e eu estava no primeiro ano do seminário. Ela falou assim, ela nunca falou que você era como é que fala? Que ela é sua veterana? Eu falei, nunca dei essa confiança para ela. Vou dar confiança? Não existe isso. E nós caminhamos juntos, e ele falou assim, poxa, que legal que deu certo. Normalmente se escolhe fora, se escolhe fora. Eu falei, não, a nossa convicção é que ela não é pastora porque casou com um pastor. Ela já estava lá e eu só agreguei na beleza da vida dela. Gostou, Maiara? A Débora decidiu muito bem. Pois bem, decisões da vida. Mas eu já vi também pessoas que se casaram e falam assim, para que eu casei com essa pessoa? Para que decisões? E todos nós sofremos consequências. E assim vai, assim é a vida, né? Tem um filho, vou ter 2, não, vou ter 10, mas há uma consequência. E eu não estou negando que você possa ter 10, você tem que ter 10. Pastor Milton teve 2, 3, 4 filhos, e por sorte 4 homens. Misericórdia, cara, você criar 4 homens comendo em casa, 5 quilos de arroz dava por uma semana. Decidiu, e hoje está com uma neta linda. Eu fico pensando de onde aquela neta puxou a beleza que ela tem. E o pastor Milton, claro,
Todas as vezes que vê a neta, o que ele faz? Fotinha, publica e a minha neta, eu fico babando em casa. Meu Deus, quando vai chegar meu dia? Aí eu falo, Deus, tudo no tempo certo. E vai chegar. Decisões da vida. Situações que não levam à morte e exatamente alguns pontos que eu quero colocar para vocês. Primeiro, não ler a palavra de Deus com seriedade nos leva à morte. Quando nós falamos, queridos, você como vida cristã, você como servo do Senhor, a importância de você ler a palavra de Deus. Então, para desencargo de consciência dessa leitura, eu sento lá, leio 3 versículos e falo, legal, já li, já fiz a minha obrigação de vida cristã. Não, não é assim. A consequência de não ler a palavra de Deus, conforme ela tem que ser lida. A importância da seriedade, eu e você, como filhos orientados pela palavra, de lermos a palavra de Deus. Uma das grandes dificuldades hoje da igreja cristã é que você pegar as pessoas que se dizem ser cristão, não são conhecedoras da palavra do Senhor. Se você pegar alguns anos atrás, principalmente quando a escola dominical era algo importantíssimo, talvez a reunião mais importante da igreja era a escola dominical. Você pega as crianças criadas em escola dominical, eles são super afiados, conhecedores da palavra de Deus. Não tem essa historinha que, vamos fazer culto, porque a igreja moderna hoje tem culto o tempo todo, culto de manhã, o culto da manhã, o culto da noite, e então vamos abolir a escola dominical. Conhecer a palavra de Deus, ela te livra da morte. Conhecer as Escrituras, conhecer as entrelinhas dessa Escritura, nos livra da maldição eterna. Muitos perecem na fé, muitos perecem na sua caminhada cristã, porque não são alicerçados na palavra de Deus. São alicerçados em homens. Se um homem falou, se o fulano falou, então está tudo certo. Eu não quero nem avaliar se aquilo ali é verdade ou não. Mas como crentes reais e sérios que somos, a palavra do Senhor tem que ser em nossas vidas uma bússola constante. Você concorda comigo? Amém, queridos? Nós não podemos perder a intimidade com a palavra. A palavra, ela não pode deixar de ser e ter a seriedade em nossos corações. Pastor, hoje tem coisas tão mais importantes na igreja. Hoje tem as luzes, hoje tem o som, hoje tem a música na igreja. É importantíssima. O momento das coisas, o momento da recepção. Então, assim, tudo é muito mega, mas a palavra fica em secundário. O principal momento de uma celebração é a ministração da palavra. É quando a palavra é trazida, é quando a palavra é ensinada. A principal reunião é quando nós nos assentamos em volta do professor e aprendemos com seriedade aquilo que a palavra do Senhor diz. Irmão Sérgio, no domingo, ministrou a aula aqui na igreja, e aí ele vamos abrir a Bíblia, vamos ler tal versículo, e a importância de nós sabermos, pelo menos, que Jonas é Antigo Testamento. E que Pedro é Novo Testamento. Que Judas é o quê? É Novo Testamento. E a importância de você ser conhecedor. Nós não lembramos que por muitas vezes tinha na igreja aquela brincadeira de desembainhar a espada, de você abrir a Bíblia, espada ao ar, desembainhar a espada, lá no Rio, desembainhar a espada. São Paulo muda muita coisa, eles inventam. Então, você precisava abrir a Bíblia rápido para ler o texto. Hoje é uma luta. Fala assim, vamos abrir em tal lugar. Meu Deus, o pastor vai começar a ler. E aí aqueles que têm mais dificuldade vão logo lá no índice. Página 1155. Eu vou direto lá nele. Mas o que isso aí? É falta de habilidade de ler, de conhecer, de se aprofundar
na palavra de Deus. É claro que tudo está contribuindo para cada vez menos. Você abre o celular, irmão, está aqui a Bíblia, né? E agora esses dias eu estava procurando a Bíblia no meu celular e procurando, a Esté falou assim, celular de pastor não tem Bíblia. E eu cacei, porque aqui tem uma Bíblia, e eu achei a Bíblia, mas como se no celular tinha que ter Bíblia. A Bíblia tem que estar nos nossos corações, na mão, carregando e caminhando com Ele. Eu sei que tudo facilita. Agora, como é que é o nome daquele site? Glorify? Que você pode abrir lá, já vem mensagens prontas, cara, que eu posto para todo mundo, aleluia, ó como eu sou crente. Ler a palavra de Deus com seriedade, não ler a palavra de Deus com seriedade, é algo que nos leva para a morte. Segunda coisa que eu aprendo, ser desobediente. A obediência é princípio de vida cristã. Obediência é princípio de vida cristã. E nós precisamos aprender isso. Obediência. Eu sei que é tão difícil. Eu estava novamente essa semana, ontem estava conversando com minha mãe, e ela foi fazer um passeio lá com algumas mulheres de escola, de amigas, de igreja, e ela começou a conversar comigo pelo telefone. Ela falou assim, Alexandre, nós estamos experimentando um tempo tão gostoso no meio das senhoras da igreja, um tempo de obediência. E eu já falei isso aqui para os irmãos, eu estava conversando ontem com ela, um tempo de obediência. Eu falei, poxa mãe, que legal. Fizeram simplesmente um propósito, vamos obedecer. E ela falou assim, sabe qual que é o testemunho que mais eu tenho ouvido semanalmente na reunião das mulheres? Essa semana eu consegui obedecer o pastor. Você acredita isso? Você acredita isso? Essa semana eu consegui obedecer o pastor. O pastor mandou fazer tal coisa, eu falei, não vou fazer nada. Aí eu lembro assim, meu Deus, eu fiz o propósito que eu tenho, que eu vou obedecer. Eu vou obedecer. O pastor essa semana mandou ler o tal texto. Não, eu vou obedecer. O pastor falou para nós fazermos jejum. Eu não vou fazer, eu vou obedecer. Ela falou assim, Alexandre, o maior questionamento delas, porque são senhoras, irmãos, são senhoras, pessoas mais velhas, e para obedecer às vezes o mais novo é um confronto, mas a obediência nos leva por bons caminhos. E elas têm assim testemunhado semanalmente. Olha que coisa linda, é semanalmente. Minha mãe fala que senta com elas em casa, né, faz um cafezinho, põe o bolo, porque senhoras têm que comer, põe um bolo, e aí elas conversam, e comem, e falam, e abrem o coração, e rasgam, e falam assim, nós obedecemos essa semana. Nós obedecemos essa semana. Não há nada melhor, querido. Ser obediente, o não obediente leva à morte. Concupiscência dos olhos. Tudo aquilo que brilha demais aos seus olhos é complicado. Rouba o posicionamento de Deus na sua vida, te leva para a morte. Quando você tira Deus do seu devido lugar e põe aquilo que você tanto deseja, rouba você da presença de Deus. Nos rouba da presença de Deus. Aquilo que eu deixo brilhar, aquilo que eu deixo colocar como exagero na minha vida. Então, assim, o meu maior patrimônio, a minha maior riqueza são os meus filhos. Eu tirei Deus e coloquei Ele de lado. Eu coloquei Ele de lado. Meus filhos têm um lugar deles no meu coração. Eles têm um lugar deles guardado e exclusivo para sempre. Mas o lugar de Deus é sempre em primeiro lugar. É sempre na frente de todas as coisas. E eu e você não podemos fazer isso. Isso é caminho de morte. Porque começamos a amar mais as coisas do que o Senhor. Começamos a valorizar mais coisas do que aquele que é Deus. Não ter pessoas ao seu lado que você possa contar é caminho de morte. Eu sei, e isso tem sido algo tão... Nós fomos há 2 semanas atrás na casa da amiga da Débora, hoje, claro, minha amiga também, da Ana Lídia, e teve um momento lá que ela falou assim, ela me questionou, eu não sou sua amiga também?
E eu parei, engasguei, e ela falou assim, você está engasgando? Assim, tipo, ofendeu a ela. Eu falei, claro que é. Porque é amiga da Débora. Consequentemente, tornou-se minha família, nem amigo, minha família. E você não ter com quem você possa contar, gera morte. Porque nós não podemos caminhar sozinhos. Nós não podemos caminhar sozinhos. É tão importante quando nós caminhamos e podemos contar com outra pessoa. Não é assim, pastor Milton, o senhor não pode me prestar quinhentão? Pô, eu tenho com quem contar. Não é isso. Pastor Milton tem a sua casa, tem as suas contas, tem os seus filhos. Agora tem que gastar tudo com a neta. E tem tudo. Não é isso. É você ter com quem contar, que você pode conversar, abrir o seu coração, que pode um dia parar e tomar um café, sair, que pode orar junto, que pode se preocupar. Não ter isso nos conduz à morte. É tão complicado, mas não ter isso nos conduz à morte. Eu estava na bateria e tocou aqui o telefone e chegou algumas mensagens de um pastor que é amigo. E ele mandou mensagem para mim semana passada. Eu li e não respondi. Ele mandou mensagem, eu sei que você está ficando rico, porque agora você me despreza. Eu quase parei na bateria e falei, irmão, eu sou casado. Peraí, cara. Você agora me despreza. Você agora não fala mais comigo. Será que você pode falar comigo, gordão? Assim, ele pode, né, irmão? É um amigo. E eu vou ter que parar, sair, ligar para ele. Falei, e aí, filho, como é que você está? Você não ter com quem contar é ruim. É ruim. E é importante você entender isso. Mas há também caminhos que nos dá vida, que alimentam nossos corações. Reconhecer o nosso estado. Eu acho que isso é o principal de tudo. Para que a vida seja gerada em nós, precisamos reconhecer quem somos e qual é o estado real que nós estamos. Há uma grande ilusão, principalmente dentro do meio cristão, de achar que você pode se esconder atrás de algumas coisas e fingir que está tudo bem. E fingir que está tudo bem, você não consegue denunciar as suas fragilidades e fraquezas. E reconhecer o estado de vulnerabilidade, de fragilidade, faz com que nós possamos nos alimentar e nos fortalecermos naquilo que de fato temos necessidade. Não reconhecer é loucura. É loucura. E nós não temos como, pastores, bola de cristal, em vermos qual a real necessidade que você está passando. E de repente, gera morte. Cadê fulano de tal? Morreu. Porque estava passando por problema, nunca revelou. E por não revelar, ele morreu. Morreu espiritualmente. Então, é importantíssimo reconhecer o seu estado real, irmãos. Todos nós somos seres humanos, você é feito de carne e osso. Todos nós passamos por problemas e necessidades em comum. Todos nós temos problemas interiores. Você quer saber uma coisa? Há tantas pessoas hoje que estão com depressão, com síndrome do pânico, com tantas coisas, e a importância disso ser tratado. Eu acho que a geração de hoje é uma geração que tem a necessidade de falar, de reconhecer, de jogar para fora. A Débora vai de vez em quando no psiquiatra, e aí há um momento em que a psiquiatra me chama para entrar lá dentro da sala. É para confrontar, é o momento do confronto, se a Débora falou a verdade ou não. E eu não estou nem ali, porque se ela não falar a verdade, eu vou falar a verdade. E eu sento, e aí, Alexandre, como é que está? Tudo bem? Está tudo bem. E essa moça, como é que está? Está bem, está assim, assado, dá aí os problemas dela, bate a cabeça de vez em quando, toma os remédios, dorme, mas está tudo bem, nós estamos, graças a Deus, bem. À vista de um tempo atrás, está tudo bem. E aí a Débora um dia falou para ela assim, ô doutora, o Alexandre precisa passar aí com a senhora. E ela falou assim, e quando vai ser a consulta do senhor? Eu falei, nunca. Eu não preciso, eu estou tudo bem.
E ela fala para Débora, não tem como, se ele não reconhecer que ele precisa sentar aqui e falar. Pô, pastor, você está falando para quem agora? Quando eu falo aí, ela vem aqui, viu, irmão? Ou seja, primeiro vem aqui, depois vai aí. Mas a necessidade de reconhecer o nosso estado. E ela fala para Débora, não se preocupa com ele. Na hora que ele achar que ele deve falar, ele vai sentar aqui e vai falar. Talvez um dia isso aconteça. Não deixa cair nada aí não, hein? Mas reconhecer isso, o nosso estado, como nós estamos. Isso gera vida. Outra, arrepender-se do pecado. Quando você se arrepende do pecado, isso traz vida. E a importância de reconhecer e pedir ao Senhor perdão. Consequentemente, pedir perdão a Deus. Se eu reconheço o pecado, automaticamente eu peço perdão. Isso gera vida na minha vida. Isso gera vida no meu coração. Isso gera vida no meu caminhar. E aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Isso é o propósito, é o alvo central das nossas vidas. Se eu colocar de trás para frente, você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você reconhecendo a necessidade de você pedir perdão dos seus pecados. E não só ao Senhor, mas de pedir perdão às vezes às outras pessoas. Você vai gerar vida na sua vida e na vida do outro. Então, querido, a importância de nós entendermos o que nós temos pesado nas nossas vidas. Vida ou morte? Às vezes estamos andando, mas dentro dos nossos corações não cheira bem. Estamos em estado de morte. Mas que nessa noite, em nome de Jesus Cristo, nós sejamos limpos, lavados, tranquilos, jogando tudo diante do Senhor, reconhecendo que Ele é Deus e falando, Senhor, que a minha vida seja uma fonte de vida inesgotável. Que eu tenha esperança todos os dias na minha vida. Que eu tenha a certeza que o Senhor habita em mim. E que o Senhor me renova a cada manhã. Que o Senhor me renova a cada manhã. Eu tenho o hábito de acordar e eu sento na cama. E a Débora está lá deitada, já está deitada de olhos abertos. Porque quem nos acorda hoje é o Robson. E ele até sai, ele pula na cama e pula na cabeça da Débora. E pula na minha cabeça e vai, pega a bolinha, joga em cima da gente, pula. Eu falo, oh meu Deus, cachorro abençoado. Mas eu sento na beira da cama e falo, Senhor, eu quero agradecer, porque o Senhor me deu vida. Me deu vida essa manhã. Quantas pessoas aí, magrinha, bombada, fortinho, né? Irmão Sérgio aí caminhando quilômetros. Não acordo, graças a Deus pelo irmão Sérgio que tem caminhado e tem acordado todos os dias. Nós louvamos ao Senhor pela vida do irmão Sérgio. O negócio dele é subir montanha. Se fosse na época de Moisés, ele estava bem, né? Eu falei para ele, irmão Sérgio, quando tiver uma caminhada dessa daí de 3 quilômetros, eu estou contigo. Você paga a minha que eu vou com você caminhar, dormir no meio do mato. A Débora falou, duvido, você vai nada. Mas eu acordo e falo, Senhor, obrigado por mais esse dia. Se amanhã eu acordar, Senhor, obrigado por essa sexta-feira. Guarda-nos e vamos viver o dia. Deus gera vida em nossas vidas. E que você possa viver isso na sua trajetória, no seu caminhar, todos os dias. Que a palavra seja rica e abundante em teu coração. Vamos ficar de pé, queridos?